Graça e paz. Primeiro domingo do ano. Vamos voltar para João capítulo 15. Perdão, João capítulo 5. João capítulo 5. Versos de 1 até o verso 18. Nós vamos ler outra vez. Lê sempre a palavra de Deus. Mais vezes, quanto mais a gente lê, mais nós vamos sendo edificados pela própria palavra. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, nós precisamos de revelação. Os nossos olhos são míopes diante da tua visão espiritual. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos entendimentos, os nossos corações, para que nós vejamos muito além da letra, nós possamos enxergar a pessoa do Teu Filho. Dá a graça de nós sermos curados de nossas enfermidades da nossa alma. Eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Nenhuma ostra que não tenha sido ferida pode produzir pérola.
A pérola, ou as pérolas são produtos de dor, de um ferimento. Algum corpúsculo entrou ali e começou a magoar o corpo muito sensível da ostra. E para que ela não sofresse tanto, aquela camada de nácar começa a produzir uma substância para defender a ostra do seu sofrimento. Toda pérola é o símbolo do sofrimento. É uma joia rara que se forma na dor. Nenhum de nós que está aqui está isento a alguma areia, algum corpúsculo, alguma espetadela. Nenhum de nós que está aqui está protegido contra o sofrimento. Mas a reação que nós vamos ter vai determinar se nós vamos produzir pérolas ou se vamos ser amargurados de espíritos, sofrendo com aquele problema de uma maneira negativa. Já contei para vocês daquele velho mestre que pegou o seu aluno e mandou que ele enchesse uma mão de sal e jogasse dentro de um copo, mexesse bem, depois tomasse. E ele perguntou: como está o gosto? E ele disse: horrível, muito salgado. Ele disse: encha outra mão de sal. E os dois caminharam até um lago. Ele disse: joga agora o sal dentro do lago. Jogou. Então agora você beba um pouco desta água. E disse: como está? Gostosa, boa. Ele disse: ninguém vive neste mundo. A expressão dele é mais ou menos assim: você sente gosto do sal? E o moço responde: não. E o mestre então senta ao lado do jovem e pega na sua mão e diz: a dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende do lugar onde você a coloca. Então, quando você sentir a dor, a única coisa que você deve fazer é alargar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo e torne-se um lago. Deixe de ser estreito demais, miúdo, que a concentração fique no seu umbigo. Eu não tenho lugar melhor para lançar a minha dor do que em Cristo, o grande oceano que toma toda a dor e transforma esta dor em algo extraordinário. Nós vimos que este homem está há 38 anos paralítico, sofrendo. 38 anos é tempo. Agora, em fevereiro, vou fazer 37 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Faz tempo. 38 anos, aquele homem estava ali, sofrendo com a imobilidade. Nós já vimos aqui que Jesus vinha para a festa da Páscoa.
E antes de ir ao templo, ele foi ao hospital de Betesda. Era um local onde havia 5 alpendres e uma multidão de gente em cada alpendre, esperando aquele momento para ser curada. O primeiro que chegasse era curado. Aquele não ia chegar nunca. Por que ele não ia chegar nunca? Porque o cego ganhava dele, o coxo ganhava dele, cegos, coxos e paralítico. Paralítico não vai chegar nunca. O primeiro que chegasse era curado. Ele ia ficar ali para sempre. Mas Jesus o viu e Jesus se dirige a ele. Nós vimos também que esses 38 anos representam o tempo que Israel ficou paralítico no deserto. Em 2 anos ele andou 32 estações. Em 38 anos ele só andou 10 estações. Por que ele não entrou na terra prometida imediatamente? Porque ficou paralítico pela incredulidade. A incredulidade imobiliza a gente. Quando uma pessoa é tomada da falta de esperança, ela morre. Viktor Frankl, que foi um judeu que esteve nos campos de concentração na época de Hitler. Depois passou a escrever muito sobre a esperança, a elpidoterapia. Ele conseguia viver engolindo o manuscrito dos assuntos que ele fazia, enrolado num papel, com um barbante, quando os guardas vinham, e depois ele puxava. E muita coisa que ele produziu foi por causa da esperança de poder produzir isso no futuro. E ele deixou um legado extraordinário, no sentido de uma pessoa que perde a esperança, ela perde a condição de viver. Hoje é o primeiro dia, o primeiro domingo do ano de 2011. E nós temos, o mês de janeiro, ele é um mês que tem 2 caras. O Deus Jano, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, são dedicados aos deuses. E os outros 2, julho e agosto, são dedicados a imperadores. E os outros são números, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas janeiro é um mês com 2 caras. Jano tinha uma cara para frente e outra para trás. Por isso que ele ficou bem no meio, bem no começo, olhando para o passado e olhando para o futuro. É bom olhar para o passado. Nas histórias, nas experiências, aquilo que aconteceu, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente não fazer as mesmas bobagens. Mas é preciso olhar para o futuro, com a perspectiva do presente, de que nós somos aceitos incondicionalmente por Deus. Se nós ficarmos retidos no passado, nós vamos virar estátuas de sal, como a mulher de Ló. Ficou olhando para trás. Se a gente ficar só olhando para o futuro, nós vamos ficar idealizados demais. Então, é preciso equilibrar essas coisas, mas saber que o dia de hoje é o dia de cura. É um dia de libertação. Jesus está aqui. E é o dia que eu tenho
que ser tratado agora. Amanhã vai ser o outro dia do tratamento da graça de Deus para comigo. Eu preciso ser curado. Querem ser curado? Foi a pergunta de Jesus, nós já vimos aqui, porque muita gente não quer ser curado. A doença vai ser para ele uma camisa para ele vestir, para se apresentar diante dos outros de que ele não é capaz de fazer porque é doente. Vai ser uma defesa, vai ser um álibi. Ele vai se esconder atrás da doença. Muitas doenças nós mantemos como forma de desculpa para o nosso fracasso. Por isso a pergunta de Jesus, querem ser curado? Nós vimos domingo passado que existe a questão do estado do vitimismo. Muitas pessoas não querem ser curadas de ser vítimas. Elas ficam ali imobilizadas como pacientes, com a necessidade de ser, chamar a atenção das suas circunstâncias. Então, a vitimologia faz parte da história de muitos de nós. A gente se esconde como vítima. Eu não quero contar para vocês que eu posso ser curado. Eu prefiro ficar aqui doente, chamando atenção. Vejam que eu estou aqui doente. Eu vou ficar escondido aqui. Eu não quero progredir. Nós vimos também que há aquela condição de dependência humana. Ninguém se importa comigo. O cara disse para Jesus, quando eu vou, o outro já foi. É uma dependência do humanismo que leva pessoas a serem murmurantes. A murmuração é uma forma de chamar atenção. A gente gosta de ser especial, aí murmura, chama, mostra. Tem gente que é dedicada em ver defeito. Só vê o problema. Eu já contei isso para vocês no passado. Nós estávamos numa classe no Rio de Janeiro, na faculdade antiga UEG, Universidade do Estado da Guanabara. O meu professor de psicologia era Hans Lippmann, foi um aluno de Freud. Ele chegou com uma cartolina na sala, uma cartolina, não sei se vocês se lembram do que é cartolina. Era uma coisa que não existe mais. E ele chegou com a cartolina branca e no meio da cartolina ele colocou um pontinho preto. E ele disse, o que é isto? E 99% da classe, inclusive eu, nós vimos o pontinho preto. E ele ficou passando, o que é isto? O que é isto? É um cocô de mosca. É um ponto... Todo mundo dizia uma coisinha. Ele disse, não, isso é uma cartolina que tem um ponto preto. Você só está vendo o detalhe, você não está vendo o todo. Tem pessoas que só enxergam a coisa errada que aconteceu. Ontem, a minha esposa foi mexer na hora a gente estava servindo, derrubou uma taça e quebrou. Eu disse, olha, é dito que quando se quebra uma taça, no primeiro dia do ano, é sinal de muita prosperidade. É dito pelos gregos, por isso eles fazem, inclusive, uma festa de quebra-taças. É para chorar a taça ou é para dançar na taça? Como nós estamos vendo, domingo passado o pastor Júlio trouxe aqui um copo, ele bebeu um pouco e disse, o que é isso aqui? Meio vazio ou meio cheio? Isso vai depender do seu estado de espírito. Você vai julgar, está meio vazio ou está meio cheio? Se você é um negativista, você vai ver sempre as coisas do ponto de vista de chamar atenção, murmurar, mostrar o problema e ficar ali resmungando. É mais comum, assim falando baixinho, é mais comum das mulheres isso. Mas tem muito homem murmurento,
que fica naquela goteira ali caindo. Nhem, nhem. O carro não pega. É carro a álcool num dia frio, sem gasolina no reservatório. Fica ali, não pega. É aquela coisa. Vimos também que existe aquela questão da desculpa. Quer ser curado da concentração na sua incapacidade? Nós não somos capazes, mas Deus pode. Nós não podemos, mas Deus pode. Moisés estava diante de um mar vermelho enorme, atrás um exército. E ele diz para Deus assim: o que é que eu faço? Atrás o inimigo, na frente o mar. Deus diz para ele: diga ao povo de Israel que marche. Mas marcha para onde? Para frente. Mas e o mar que está aí na frente? Vamos discutir? Estenda a tua vara e toca nela. Você não tem poder, mas eu tenho. Por que você vai ficar imobilizado? Por que eu vou ficar imobilizado? Eu sei que eu não tenho poder, mas ele tem. Toca a vara. O mar se abriu. Eles passaram. Quanto poder Deus tem? Jesus disse assim: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quanto poder Deus tem? Ah, Ele é todo poderoso. Se Ele é todo poderoso, quanto é que Ele pode? Pronto. Nosso problema foi embora. Se temos um Deus todo-poderoso, e nós podemos confiar nesse Deus todo-poderoso, nós temos uma fé agora todo-poderosa, que pode crer que Ele pode todas as coisas. Querem ser curados? De quê? Da comparação com o êxito dos outros. Aquele lá vai, chega primeiro, e eu vou ficar sempre o último. Por que você está olhando para o outro? Esse é o problema da inveja. Aí nós vimos que os irmãos de José tinham inveja de José. Sabe por que você não está crescendo na vida? Porque você é um invejoso ou uma invejosa. Fica ali olhando para aquela coisa. O outro está indo e você com dor de cotovelo. Jesus pode. Ele está olhando para você, Ele foi buscar você. Ele pode fazer a coisa mudar. Por que você ficar imobilizado aí, olhando e dizendo: olha, aquele foi curado, eu não? Ele tem mais fé do que eu. Você fé demais, ele tem fé de menos. Você está podre de inveja, de ressentimentos, de problemas. Quer ser curado de quê? Da incredulidade, do ateísmo prático. A incredulidade é o escudo de todo o pecado, dizia Horácio Bonar. Toda incredulidade é crença em alguma mentira. Incredulidade é crença numa mentira. Se você não crê na palavra de Deus, você vai acreditar nas mentiras do diabo, com certeza. De alguma maneira você vai ficar aí. Jesus chegou para ele: quer ser curado? Ele deu as desculpas dele: ninguém se importa por mim. Quando um outro vai, eu não vou ficar aqui. Jesus disse: levanta, toma o teu leito, anda. Esse levanta estava a autoridade de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus, gerando fé e condição para ele se levantar. Levanta. E agora? Que desculpa ele tinha? E agora? O que ele vai dizer? E minhas pernas estão flácidas. Eu perdi a tonicidade dos meus músculos. Levanta. Toma o teu leito e anda. Queres ser curado? De quê? Da aposentadoria da inatividade.
Você ficou aposentado em não ter esperança, em não ver nada. O que significa isso? O niilismo da sociedade contemporânea. Eu vou ler para vocês uma coisa interessante. Este homem que faz a introdução deste livro aqui é o nosso irmão Charles Colson. Quem é Charles Colson? Ele esteve no Watergate. O que é Watergate? Para a turma mais nova, foi uma crise no governo americano com o presidente Nixon. E Colson, ele era um secretário de Estado americano, ministro no Brasil, secretário de Estado americano. E ele foi envolvido e foi preso. E na cadeia, ele teve uma experiência muito marcante com Cristo. E ele hoje, ele é fundador de uma organização chamada Prison Fellowship, que é para trabalhar com prisioneiros. Ele sofreu muito. Ele diz assim: conheço esse processo intimamente, que é o processo da incredulidade, da inatividade. Durante o sofrimento do caso Watergate, fui conversar com meu amigo Tom Phillips. Ele contou que havia, ele usa aqui a expressão, entre aspas, aceitado a Cristo. O que me deixou confuso, eu estava cansado, eu vivia vazio, esgotado com os escândalos e as acusações, mas nenhuma vez eu tinha me visto como um pecador. A política era um negócio sujo e eu era bom nesse negócio sujo. E racionalizava. O que havia feito não era diferente das manobras políticas comuns daquela época. Além disso, certo e errado eram conceitos relativos e minha motivação era para o bem do meu país, ou pelo menos era o que eu pensava quando fiz o que fiz. Mas naquela noite, quando saí da casa do Tom e fiquei sozinho dentro do meu carro, meu pecado, não apenas a sujeira política, mas sim o meu ódio, o meu orgulho e a maldade tão arraigadas dentro de mim, foi colocado diante dos meus olhos com força, me fazendo sofrer de fato. Foi a primeira vez em toda a minha vida que me senti impuro, indigno, e o pior é que não tinha para onde fugir. Naquela hora de esclarecimento, uma força irresistível me levou aos braços do Deus vivo. Comecei naquela noite e cada vez mais tenho consciência de minha natureza de pecado. Sei, acima de qualquer dúvida, que o que há de bom em mim só vem através da justiça de Jesus Cristo. Ele está contando isso aqui dentro do contexto de Jonathan Edwards. Mas o que eu quero ler para vocês é só para dizer quem é esse cara. Um cara que foi tratado por Deus dentro da cadeia. E ele está falando de um problema do mundo contemporâneo, do imobilismo do mundo contemporâneo, do niilismo do mundo contemporâneo. E da igreja, ele diz o seguinte: na sociedade entorpecida, egocêntrica e materialista de hoje, é claro que o maior tirano a vencer
não é o totalitarismo, não é a globalização, mas sim o niilismo. Niilismo é quando não há mais nada a ser feito. Nihil é o vácuo do vazio. É a incapacidade de reação. E ele vai nos dizer aqui, nós, como cultura, nos tornamos escravos da autossatisfação egoísta. Em suma, o vilão vive dentro de nós. Se você pensa que essa visão é extrema demais, considere apenas algumas manifestações. Em nome do direito, presta atenção nisso aqui, em nome do direito da mulher controlar o seu próprio corpo, 1,5 milhão de crianças ainda não nascidas foram assassinadas nos Estados Unidos este ano. Isso ele está escrevendo em 2007. 1,5 milhão de crianças. Em nome do direito da mulher, ter o direito de fazer com o seu corpo. Mais seres humanos foram jogados fora, no lixo, no país, desde a legislação do aborto, na década de 70, do que durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Qual, pergunto eu, é o tirano com maior alcance? Hitler, o ditador maníaco, ou nossa sociedade destituída de sentimentos e indiferente? Alguns se manifestam com veemência, mas a maioria das pessoas não se importa com essas mortes. Estamos matando feto. Feto não é gente. Aquela criancinha que foi jogada por cima do muro, aquele nascituro, não é gente. Essa é a indiferença da sociedade que nós estamos falando, do niilismo que nós estamos vivendo. Como sociedade, acreditamos na afirmativa de Sócrates de que o pecado é resultado da ignorância, e de Hegel de que o ser humano está em processo de elevação moral através do aumento do conhecimento. Acabamos com todo o sentimento de responsabilidade individual. O que Sócrates disse? Pecado é ignorância. Hegel disse, nós estamos evoluindo pelo conhecimento e o conhecimento vai nos libertar da ignorância. É isso que você está vendo? É isso? Quanto mais conhecimento, mais desumanidade. Quanta ilusão. Aqui nesta sociedade, com mais instrução e maior progresso tecnológico que já se viu, a taxa de divórcio cresce há décadas. O número de crimes disparou. O abuso infantil existe em toda parte e inúmeras famílias foram destroçadas. Uma cultura destituída de valores alimenta o mais terrível dos tiranos, o niilismo, a imobilidade, a falta de indignação. Nós perdemos a capacidade de nos indignar contra as injustiças. Ferveu
a chaleira e a rã não reagiu, porque foi aquecido devagarzinho, 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 até que os seus neurônios fossem incapazes de reagir. Nosso país tem sido abençoado com abundância material sem precedentes, mas isso produziu um tédio tão generalizado que o uso de drogas se tornou uma epidemia. Um empresário extremamente bem-sucedido me contou que descobriu um campo de investimento maravilhoso e ainda não explorado. Disse que reabilitação para dependentes de droga e álcool é o negócio que mais cresce nos Estados Unidos e o lucro é certo. O número de dependentes cresceu tanto nos últimos tempos que o tamanho e número das instituições existentes são insuficientes. Não é de admirar que os comentaristas de jornais americanos criticam os Estados Unidos. O homem ocidental resolveu abrir mão de si mesmo, criou seu próprio tédio com a sua riqueza, tendo ensinado a si mesmo a ser imbecil, poluiu-se e drogou-se até ficar entorpecido e cair por terra. Um velho brontossauro exausto e ferido e, por fim, extinto. O homem virou antediluviano. Inexiste. Que deu o homem da reação. O egocentrismo obsessivo da cultura moderna, o narcisismo, criou uma tirania tão especial. Um artigo da revista Psychology Today citou uma jovem, que estava com os nervos em frangalhos devido às muitas festas que duravam a noite toda, cuja vida era um ciclo sem fim de maconha, bebida e sexo. Na terapia, perguntaram-lhe, por que você não para com tudo isto? E ela explicou, quer dizer que eu não sou obrigada a fazer tudo isso? O tirano em uma sociedade hedonista não é o totalitarismo. Muito pior que isso, somos nós mesmos. O que é isso? Isso chama-se apatia. Vamos aceitar tudo? Não temos mais força. Quer ser curado? É possível, depois de 38 anos, andar e ir correndo como um maratonista, ganhando a São Silvestre? É possível nós sairmos desta letargia moral, desta inércia? Cristo nos dá a fé. E a nossa fé, dada por Cristo, nos faz firmes em Cristo. Eu não tenho capacidade. Confiar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus, dados a nós pela sua própria pessoa, a pessoa de Cristo. O paralítico andou porque creu, e ele creu porque recebeu a fé através da palavra de Cristo que lhe deu fé. Levanta, toma o teu leito e anda. O paralítico não tinha fé, não tinha capacidade de reação, mas Jesus o enxergou, Jesus veio para perto dele, e Jesus viu a sua impossibilidade, não o criticou,
não fez um diagnóstico de impossibilidade, ele simplesmente entrou e interviu na história dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Quer ser curado? Eu quero. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado do preconceito religioso. Era dia de sábado. No sábado ninguém se levanta e ninguém leva a cama. A fé em Cristo, concedida por Cristo, rompe com os conceitos tacanhos e rescinde com os preconceitos religiosos que escravizam. Levanta, meu filho. Mas hoje é sábado, não se importa. Eu estou dando ordem, quem está dando sou eu. É dentro da minha vontade que você tem liberdade. Não é dentro da vontade dos homens e nem da interpretação deles. É na minha vontade. E a minha vontade é fazer você livre. Não livre para fazer tudo que você quer, mas livre para fazer tudo que eu quero que você queira. E você vai viver uma vida com muito menos peso nas costas, sabendo que eu sou capaz de levantar você. Ele lhe dá a liberdade de ser livre de sua vontade, para ser dependente da vontade de Deus. Coisa linda. Você poder fazer aquilo que Deus manda que você faça. Pela graça de Deus, Ele tem me usado para curar algumas pessoas com um beijo. Beijos curadores. Aqui dentro desse templo hoje eu tenho pelo menos uns 4. Um amargurado de espírito que estava sofrendo. Eu desci daqui e fui até ele, dei um abraço e dei um beijo. Um beijo só. Um toque. Toque salvador. Deus usa jumenta para falar com o profeta. Usa burro para falar com o estúpido. Usa qualquer coisa para tocar em gente que se fecha, que se torna paralítico emocional, sem afetividade, sem relacionamento, vivendo amargurado, vivendo sofrendo, achando-se de vítima. Meu amigo, mais do que uma prisão de ferro com guardas, chamada prisão de segurança máxima, mais do que elas é a prisão do ressentimento, do ódio, da amargura, que lhe segura 24 horas por dia, de dia e de noite, e você não consegue viver com liberdade. Senhor, esse coração aqui, eu não sei se é aqui ou é aqui, disseram que agora não é aqui, é aqui nas amígdalas cerebrais, onde for, que seja onde for, o centro da minha emoção, da minha vida relacional. Senhor, não permitas que este ser aqui viva prisioneiro, encarcerado pelo seu próprio ego. Concede-me a graça de viver com liberdade. Livre da opinião dos outros, por favor, Senhor. Quem é ele que vai botar a chave na porta da minha vontade? Você sabe como é que se chama isso? Heteronomia. O outro é que é a minha lei. Eu vou fazer porque o outro quer que eu faça. Eu vou tomar essa decisão porque o outro quer que eu tome. Eu vou vestir essa roupa porque o outro quer que eu vista. Eu vou fazer isso porque o outro. Quem é que vai me dar conta lá no céu? Quem é que vai me abrir a porta? É você? Quem é que vai me aceitar lá? É você? Ou foi o Cordeiro de Deus que fez isso?
Eu preciso sair dessa cadeia. O Eric estava falando ainda há pouco sobre a liberdade que a gente não tem. Eu estava pensando, ele está certo, mas a coisa é muito mais complexa, porque, sabe, eu não posso pular de alegria, porque eu tenho medo de você me julgar. Eu fico preso pelos seus olhares. Outro dia eu estava aqui na frente, sentado, num momento que eu estava adorando, me deu uma vontade de me prostrar e jogar no chão. Eu disse, mas se eu jogar, eles vão pensar o quê? O que está acontecendo com o pastor? Lá no grupinho de Mauá da Serra, onde nós estivemos, foi tão bom. Lá eu não estava olhando, não tinha muita gente para ver. Eu caí lá no chão com o rosto em terra e fui adorar o Senhor. Foi naquele dia que o Senhor me curou. Mas aqui eu estou tão preso com os olhares, afinal de contas, é o pastor. Vai pastar, criatura. Vamos todos nós pastar. Eu me lembro do professor Werner Krauledart, quando os alunos davam trabalho para ele na sala, ele dizia assim, os jovens, por favor, queiram se retirar da sala, o trinco está aberto e o campo verdeja. Era uma forma elegante de mandar o burro pastar. Não vou dizer assim, com essa forma elegante do professor Werner, mas eu preciso ser liberto de você, da minha mulher, dos meus filhos, de mim, de toda a cultura engessada, engessadora desse sistema do mundo que tem feito das pessoas robôs, bonecos marinetes, que tem que andar de um jeito. Não, eu quero andar do jeito que Deus quer que eu ande. Eu quero ser liberto, gente. Querem ser liberto? Quero. Não quero viver mais contabilizando coisa. É do passado. Ele disse é passado. Vamos usar a figura de Demócrito, que a água não passa no mesmo rio 2 vezes. Acabou, já foi. Passou. Estamos livres. A sua opinião não é a opinião de Deus. A opinião de Deus é assim: eu te amei com amor eterno. Com amorável benignidade eu te atraí. Você é meu. Das minhas mãos ninguém tira. Isso é a opinião de Deus. E a sua? Mas você, Glênio, é um moleque. Tá bom, mas eu sou um moleque amado pelo Deus eterno. Hã? Somos como? Mical. Ele está citando o texto de Davi, quando Davi vinha pulando, alegre com a arca, e ele tinha feito uma coisa que não era para fazer, mas ele vestiu a roupa sacerdotal e não botou cueca. E ele vinha pulando, e quando ele pulava, aquele camisão sacerdotal subia, e o pejo aparecia. E a mulher dele ficou em cima da janela, olhando, vendo Davi pulando, tão alegre, tão satisfeito. A Mical olhou e fez um desprezo, e disse, que vergonha para o rei, mostrando as suas partes íntimas às suas servas. Ele disse, eu estava adorando a Deus. E o texto bíblico termina assim: e Mical foi estéril todos os dias da sua vida. Termina a biografia da dona Mical assim: quem é crítico e não entende as coisas de Deus é estéril. Mas não pode me esterilizar. Eu não faço parte de nenhum sistema de guru. Ele não vai me fazer estéril de jeito nenhum. Eu não vou ser castrado pelo sistema deste mundo, porque eu fui liberto para ser filho do Deus Altíssimo.
Essa igreja precisa ganhar a dimensão da libertação de Cristo Jesus e não ser paralítica. Paralítico de emoção, paralítico de afetos. Olha, tô deitando e rolando. A fé, uma fé mais forte do que as emoções. Jonathan Edwards. Um homem que ao pregar a graça no século XVII, foi defenestrado até da sua própria igreja. A igreja o excluiu e mandou para fora. Com 7 filhos pequenos. E ele foi trabalhar com os índios. E foi lá, quando ele estava trabalhando com os índios, que ele escreveu esse grande clássico, discernindo a essência da verdadeira espiritualidade, os afetos da vida espiritual. Amor, ódio. Eu tenho que ter amor e tenho que ter ódio. Amor para Deus e ódio para o pecado. Sabe por quê? Senão vai virar um niilismo. Vai virar um negócio assim, um pardacento, tudo é igual. Não, o pecado ofende meu Deus, a quem eu amo. Eu cuspo na cara do pecado. Eu preciso ganhar essa dimensão. Que aquilo que é válido eternamente, e aquilo que não é válido eternamente. O mundo muda, mas Deus não. E as relações com Deus são relações afetivas. Esse homem era tão impressionante. Ele morreu com 55 anos. No tempo em que a varíola matava milhões de pessoas, ele foi se oferecer como cobaia para ser infectado com o vírus da varíola. Assumiu a Universidade de Princeton como reitor, por ser considerado um dos homens mais lúcidos que os Estados Unidos já produziram. E um mês depois, ele morreu por uma reação negativa, mas morreu por uma causa em benefício da humanidade. Porque ele tinha afetos para com as pessoas. Esse Deus dos afetos quer nos curar da nossa falta de afetividade, da nossa irritação para com as pessoas que não são do mesmo jeito que nós achamos que elas devem ser. Eu fiquei muito impactado com o Cláudio. Ele no meio do shopping cheio, ele tem problemas com relacionamento sexual. Ele é um homossexual. E ele foi correndo de lá e me deu um abraço e um beijo no meio do shopping cheio. E aí, com aquele jeito dele, pastor, eu estava com aquela saudade louca. Mas o Cláudio, meu irmão, eu não posso ficar com vergonha de você, ficar comigo, porque você é desse jeito. Se você é amado por Deus, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele nos ama profundamente. E nós precisamos ser tratados dessa nossa doença de falta de afetividade. Hoje tem muita gente aqui nessa sala e muitos ouvintes que estão aí pelos mundos afora, pela internet, estão vivendo na prisão. Nesta prisão de segurança máxima da opinião dos outros.
e não podem celebrar com alegria e viver com mais liberdade. Tudo tem conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E hoje nós tratamos com o nosso grupo que está assumindo esse ano a nova diretoria da igreja, os novos diáconos, sobre um guess. Guess é uma expressão de estima, estimar, valorizar ou contar. Guess, G de glória de Deus. Tudo que eu tiver que fazer tem que ser nesse sentido. Eu vou tocar na minha irmã aqui agora. Ela é carente, mas esse toque é para a glória de Deus. Tem que ser, senão não serve. O U é da unidade do corpo de Cristo na face da terra. Eu não posso produzir, mas o Espírito Santo produz. E eu tenho que ser parte da solução e não parte do problema. O Espírito de Deus me faz ser um instrumento e a você para a unidade, para a preservação da unidade do corpo de Cristo. Ao invés de eu ser um motivo de problema, eu ser um instrumento de solução. O E do guess é a edificação dos meus irmãos. Tenho irmãos que precisam ser edificados, construídos, que estão sofrendo. Alguém outro dia chegou para mim e disse assim: Glênio, eu lhe tinha como uma pessoa lá em cima, agora eu estou vendo que você está cá embaixo, desce mais que eu estou lá. No porão da sua indignidade, igualzinho a você. Acha que essa posição daqui de cima é lamentável, esse sistema. Nós deveríamos ter um templo feito anfiteatro, onde o povo ficava em cima e a gente ficava embaixo, bem no buraco, onde Jesus veio ficar. No fosso da natureza e da localidade da humanidade. No mais baixo. Para a edificação daqueles que estão ainda caídos. Glória de Deus. Unidade do corpo de Cristo na terra, a edificação dos irmãos, salvação da gente que Deus ama, dos perdidos que Deus busca. Não foi você um perdido que Deus buscou? Foi e é. Deus está atrás de gente que não presta para salvar aquele. É a graça de Deus buscando o falido, o fracassado. Especialidade de Deus é reciclagem de lixo. Ele pega aquele negócio mais sórdido e transforma em uma pérola de alto preço. E por fim o outro S, do guess, só para deixar memorizado. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Servir a humanidade que Deus ama. Não só a comunidade, mas a humanidade. Não só a igreja local, mas as pessoas que estão neste mundo. Nossa visão é conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido. Para a glória do Pai, para a unidade do corpo, para a edificação dos irmãos, para a salvação daqueles que Deus ama. Oh, você sabia que tem um cara apaixonado por você? Eu tenho usado isso com um toque com algumas pessoas. E tem dito, hoje eu contei uma de manhã, mas eu tenho vários. Caixa de loja, é muito comum você falar com ela e diz: eu tenho uma boa notícia para você. Que ela é?
eu tenho um cara que é apaixonado por você. Hoje eu contei de uma moça aqui no Paloma. Ela olhou para mim assim, porque disse, esse velho tá querendo tirar. Aí quando eu disse para ela assim, eu quero dizer para você, um cara apaixonado por você. Jesus. De todos nós. Ela deu aquele deboche, como você disse assim, não, isso aí não vale. Mas eu falando para uma moça lá naquele outro, não era no Paloma, mas agora na volta, no Rodoserve. Eu disse, eu conheço um cara apaixonado por você. Ela disse, rapaz, eu estou precisando mesmo. Eu disse, eu tenho um cara que é apaixonado por você e ele está de braços abertos para te aceitar. Ela disse, é Jesus? Eu digo, é Jesus. Ela disse, eu já recebi ele também. Eu digo, você já conheceu a fúria do amor dele? Ela disse, eu estou aprendendo. Eu digo, ele te ama, criatura. Ele te ama. E ele te fez morrer naquela cruz. E é tão interessante as reações quando você fala com um e com o outro. Cada reação. Você tem uma missão. A partir desse mês, de ser uma testemunha desse amor para outras pessoas. Amém. Você tem chance. Na fila do ônibus, do banco. Não fale de religião, mas fale de uma pessoa. Não fale de sistema, mas fale de alguém que cura as feridas da alma, que sara, que nos dá esperança, que nos traz para um caminho. Queres ser curado, meu irmãozinho? Há uma infinidade de paralíticos emocionais povoando os pavilhões da existência. A pergunta é pertinente e incisiva. Não me venha com chorumelas. Tu queres mesmo ser curado? Queres? Vou perguntar, queres ser curado? Levanta! Toma o teu leito e anda. Mas é sábado, levanta! Não há mais sábado maior do que o descanso do Senhor. É dentro da vontade dEle. Anda pela fé que Ele mesmo dá a você. Anda confiado naquele Senhor que ali na cruz abriu os seus braços para nunca mais fechá-los enquanto você não fosse incluído nele e recebido por Ele de braços abertos.